Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lemes e vamos dar início aqui agora ao canal Geotecnosolo. Esse canal é um projeto que vai falar exclusivamente de solos no YouTube. Então vai a nossa viagem iniciando agora no YouTube, ok? Se inscrevam no canal Geotecnosolo, ative as notificações e se você gostou desse vídeo, compartilha com seus camaradas. Se não gostou, compartilha assim mesmo. O lance é eu ganhar uns seguidores lá, ter mais inscritos, para esse canal ganhar aí autoridade dentro da plataforma. Beleza? Então, nosso assunto nossa temática ela vai estar em torno do solo, desde a produtividade agrícola até a construção civil, dada aí, a amplitude de conhecimento, a amplitude de importância que esse recurso ou material tem para a gente. Então, quando se trata de solos, se trata de grande amplitude, a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Você que está assistindo esse vídeo agora tem uma íntima relação com esse recurso solo. E não adianta negar, você tem uma relação íntima com o solo. Porque desde quando você nasce até quando morre, tem lá o seu contato direto com o recurso solo. Beleza? Então ele serve para ser o palco das atividades humanas, serve para material de construção civil, serve para agricultura, serve para medicina, serve para indústria química, serve para jogar bola, serve para fazer qualquer atividade que você faça sobre a superfície terrestre, você está exercendo sobre o solo. Ah, mas eu estou na água, a água está sobre o solo. Então, de alguma forma, você vai estar relacionado ao solo, beleza? Nesse sentido, nosso canal tem aí uma ideia de ter 30 vídeos de início, aí publicando um por semana, onde a gente vai dar um passeio em toda a ciência do solo e ver como ela é aplicada hoje no nosso cotidiano. Então você que cursa engenharia civil, engenharia ambiental, geografia, agronomia, geotecnia, sei lá, qualquer ciência relacionada ao solo, ou se você tem curiosidade sobre esse recurso, assista os nossos vídeos. Não esqueça de comentar, para gerar aí burburinho lá, comenta, fala alguma besteira, fala alguma merda, me xinga o seu colega, dá os parabéns, sei lá, faz alguma coisa, movimenta o canal e gasta seu dedo aí nesse teclado, beleza? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai ser uma introdução ao assunto solo. Como eu já falei, tem variabilidades múltiplas desse tema, então nós vamos falar especificamente hoje sobre o conceito de solo. O que é solo, para que serve o solo, como eu uso o solo, como eu conceituo esse recurso perante as ciências, beleza? O que é o solo? A princípio, de acordo com diversos autores, eu faço o seguinte, eu dou uma compilada onde cada autor está se encontrando nas citações e mostro para vocês o que é o conceito, beleza? Então, de uma forma geral, tudo que é produto do intemperismo, não tem resistência mecânica à escavação e está disposto em camadas regulares ou não na superfície terrestre, é conhecido como solo. Ah, mas tem mais coisa. Sim, tem mais coisa. Tem um livro que se chama Epistemologia Pedológica, que tem mais de 200 conceitos diferentes de solo. Então, tem que ter cuidado aí em relação ao conceito que você vai utilizar. Mas, de uma forma geral, de uma abrangência muito grande, o solo é produto do intemperismo. Então, vai se depositar na superfície terrestre, nas topografias menos acidentadas, formando camadas e horizontes dispostas verticalmente. Dessa forma, o manejo do solo, a forma como nós vamos utilizar esse recurso, vai garantir a sua longevidade, de produtividade principalmente, a forma como nós vamos tratá-lo no ato da construção civil vai garantir a sua segurança. Então, tem diversas formas de a gente tratar não somente o assunto, mas também o recurso, beleza? Então, vamos avançar um pouco. E dentro do macro cenário da ciência do solo, ela se divide basicamente em dois grandes campos, beleza? Que é a pedologia, que estuda aí como que o solo é formado,
como que ele se distribui, quais são os seus processos de formação, quais são as suas etapas históricas de formação, e a edafologia, tá? Que trata mais da associação desse recurso com a produtividade agrícola, a relação do solo com a vida, principalmente, ok? Então, dividindo em duas grandes vertentes, duas grandes bases da ciência do solo, é a pedologia e a edafologia, ok? De uma forma geral, o Brasil ele é destaque mundial na ciência do solo. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quando você tem um autor muito famoso que estuda solo na Rússia, gente, ele vai ter uma variabilidade de solo pequena, por conta do clima temperado, do clima frio, que faz com que o solo tenha um princípio evolutivo baixo, né? Então, assim, a velocidade de transformação química e física baixa. Essa velocidade de transformação é multiplicada aqui no Brasil e nos trópicos de uma forma geral. Então, a gente tem aqui no Brasil uma variabilidade muito alta de solo, né? Então, assim, são 13 principais classes, nós vamos ter um vídeo aí só de classes de solos, mas que se subdividem em 180, dependendo da hierarquia de análise, depois em 500 e pouco, depois em 1000 e varada, e depois ponto a ponto. Cada ponto na superfície tropical pode ter um tipo de solo diferente. Por isso que é tão complexo você estudar esse recurso, né? Porque o que é aqui, dali a 10 metros, já não é. Então a classificação vai ser distinta e a análise vai se tornando cada vez mais onerosa. Por isso que todo mundo corre dos estudos dos solos. Mas não corram. Assista esse canal que a gente vai desvendar esses mistérios para vocês. Beleza? Então, evoluindo aí no nosso conceito, né? Como pedosfera, né? A parte mais superficial do globo terrestre, que está ali disposta. Ah, professor, tem todas as outras camadas, núcleo, manto, tem todas as outras, mas a gente não tem nada a ver com isso, porque isso aí deixa lá para a galera da sismologia, da geologia, né, de formação, né? A gente vai estudar que está aqui por cima, né? Como que a rocha vai influenciar na disposição e na formação dos solos, vai ser um processo muito posterior àquelas camadas mais profundas que a Terra possui, beleza? Então a gente, no momento, não precisa se preocupar muito com isso, né? Porque a gente vai pegar o produto da geologia, o produto final, que são as rochas, beleza? Então o nosso trato vai estar mais voltado para o solo e a distribuição desse recurso ou material, as suas propriedades, os seus usos e a sua complexidade. Nesse sentido, né, vou falar aqui agora uma coisa, né, como que o solo é classificado de forma inicial. Existem diversas formas de classificar o solo, mas a gente tem que ir pautando elas de forma sequencial. A primeira, eu quero explicar para vocês que o solo é um sistema trifásico. O que é um sistema trifásico? Né? O solo possui 3 fases básicas dentro da sua composição. A primeira delas é a fase gasosa, que é a atmosfera do solo, ok? Formado aí por nitrogênio, por oxigênio, por dióxido de enxofre, dióxido de carbono, tudo que compõe a nossa atmosfera compõe também a atmosfera do solo. A segunda fase é a fase líquida, beleza? Que é a água dentro da estrutura do solo, né? Então, é a água, é o solo dissolvido em momentos de chuva, quando os minerais mais finos são dissolvidos, vira um fluido de solo, né? Então, vira aquele nescalzão. Então, aquele nescalzão é o fluido de solo que compõe a fase líquida do solo. A outra parte, que é supostamente invariável, é a parte sólida do solo, né? Então, essa fase sólida do solo, ela é composta aí pelos minerais, né, inorgânicos, pela matéria orgânica, contudo, a matéria orgânica entra numa pequena faixa ali de aproximadamente 5% dessa composição sólida do solo. Vale lembrar que a fase gasosa e a fase líquida são inversamente proporcionais. Se você tem um período de estiagem muito prolongado, a fase gasosa aumenta. Se você tem um período de chuvas muito prolongado, a fase líquida aumenta. Beleza? Então, essa parte aí acho que a gente
deu para entender um pouquinho, né? E isso acontece por quê? Porque dentro do processo de formação do solo, né, onde o solo tem duas formas de ser gerado, né? Ou ele é um solo de transporte, oriundo lá da deposição dos sedimentos transportados pelo vento, pela água, né? E pela topografia acidentada. Não, isso é um solo de transporte, um solo sedimentar. Ou ele é um solo residual, produto do intemperismo das rochas que fica ali em loco. Ele permanece aonde ele foi intemperizado, ele não é transportado. Por quê? Porque o fator de transporte é menos intenso do que o fator de permanência, né? Então ele permanece sobre a rocha a qual ele está sendo intemperizado, beleza? Então começa ali a formar camadas diferentes, né, com o passar dos milhões de anos, tá, gente? Isso não acontece em uma semana. A gente faz merda em uma semana, mas o solo não se forma em uma semana, demora milhões de anos, beleza? Então, essa formação acontece dessas duas formas. Ou ele é de transporte sedimentar, ou ele é residual, formado a partir do intemperismo que acontece in loco, naquela rocha da qual ele está tendo essa origem. E dentro dessa magnitude de informações e tal, a gente precisa entender qual a importância de se estudar a ciência do solo. Primeiro, você depende do solo para tudo, né? Ele é o principal substrato da vida na Terra, beleza? Eu falei isso lá no início do vídeo e estou retomando a fala aqui. Segundo, que ele distribui, né, regula a distribuição de água, né, que fica armazenada principalmente nos lençol freático, beleza? Então, ele é um regulador da distribuição de águas. Se não tem solo, dificilmente vai ter água, beleza? Ele exerce uma ação filtrante nessa água, ele consegue eliminar principalmente os aerosóis, as partículas sólidas que estavam em suspensão na atmosfera no momento da chuva. Então ele exerce essa função nobre. E, por fim, porém não menos importante, ele é substrato para todas as obras civis, né? Toda a construção civil que você realizou, ela vai estar ancorada, vai estar, né, locada, vai estar condicionada sobre o solo ou sobre uma rocha, beleza? E dentro desses 4 grandes, né, tópicos de importância para se estudar solo, eu vou falar também de 4 processos que estão acontecendo, que estão degradando os nossos solos dia a dia, tornando cada vez mais escassos e improdutivos, beleza? Primeiro é redução da fertilidade natural. O que é isso? Tu usa o solo para fazer produção agrícola, né? Mas não dá tempo a ele de se recuperar naturalmente. Por isso que os nossos solos são dependentes químicos. Eles precisam dos insumos para gerar produtos agrícolas, beleza? Não tem como hoje naturalmente você produzir a quantidade de alimentos, né, que são produzidas de forma natural. Mas aí tem o cultivo sustentável. Sim, mas aí tem que ser uma mudança generalizada na mentalidade da produção para a gente conseguir gerar a quantidade necessária para abastecer a indústria e para abastecer na alimentação interna do nosso país, beleza? Um outro grande problema é a perda de solo por erosão hídrica. Eu fiz um estudo muito prolongado sobre isso aqui no Rio de Janeiro, na bacia do Rio São João, mostrando exatamente como a erosão hídrica afeta na distribuição de água, afeta na produção agrícola das margens. A perda de solo hoje é um problema grave. Dezenas de milhões de toneladas de solo saem das suas superfícies e caem nas calhas de drenagem hoje, beleza? Então, isso merece uma atenção muito acentuada da nossa parte, beleza? A outra é a contaminação dos solos urbanos, né? Todo solo em área urbana é contaminado de alguma forma, beleza? No topo da colina também, né? Porque, assim, o ser humano tem uma capacidade muito grande de contaminar os solos, seja por despejo industrial, despejo de resíduos residenciais, seja por mau uso, por, né, impermeabilização através de pavimentação. E além da contaminação do solo, um outro grande problema que envolve esse campo é a alteração da superfície para obras civis, né? A construção civil ela altera de forma significativa os solos, principalmente aqueles mais próximos à superfície.
Dependendo do tipo de obra civil, até solos mais profundos, aqueles que trabalham com fundações muito profundas. Então, essa alteração faz com que você tenha que compactar, muda a estrutura, descompactar, muda a estrutura, cortar, nivelar, umedecer, drenar. Então, é uma série de alterações que são feitas muitas vezes dentro de um único projeto. Então, isso altera significativamente a superfície terrestre. E, por fim, porém não menos importante, a alteração da superfície para fins de mineração também é muito evidente e muito preocupante. Porque sempre que a gente pensa em mineração, a gente pensa o quê? Ouro, diamante, bauxita, minério de ferro. Mas se você for parar para pensar, o consumo de areia, areola e argila na construção civil, ele é muito grande, ele é muito evidente, ele é muito colossal. Então, a gente tem que entender que esse grande consumo de solo na construção civil altera significativamente a superfície também por conta dos agentes mineradores. Então, a gente tem registro aí de grandes áreas que foram completamente degradadas por mineração de areia. Muitas vezes essa mineração é irregular, tá, gente? Então, mineração de areia no leito dos rios, mineração de areia em área de sedimentação, não regular, mineração de argila, mineração de areola, fora os outros materiais, porque cada um entra dentro de um traço, a argila no revestimento, nos tijolos, a areia mais no traço do concreto. Então, assim, a própria pedra brita também é oriunda de mineração, mas aí voltado um pouco mais para a mineração geológica. Então, assim, o solo como material de construção voltado para a mineração também vem sendo muito degradado, áreas muito grandes completamente devastadas. Beleza, galera? Dada aí a importância desse recurso. Por hoje, vamos finalizando esse vídeo. Eu espero que ele tenha contribuído, nem que seja uns minutinhos, para a sua vida acadêmica e para a sua vida profissional. Se inscrevam nesse canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Nos comentários, você pode deixar aí sugestão de vídeo, pode fazer perguntas. Vai ser tipo uma consultoria grátis. Vai perguntar, eu vou te responder. Se passar de 10 milhões de comentários, não vai dar tempo. Mas compartilhe esse vídeo aí nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo da faculdade, qualquer grupo que você tiver aí, compartilhe para esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Agradeço por terem ficado até aqui. Geotecnosolo, o solo é tudo.